Quero que você, em pé, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim, o verso 12: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém? Amém. Diga para o seu irmão, somos um corpo. Pode se assentar. Queridos, esse homem, ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Né? Ele mandou essa carta a uma igreja rica, a uma igreja onde deveria ter mestres intelectuais, pessoas inteligentes. E você vê que o apóstolo Paulo, ele não era comum. Ele está falando aqui do corpo humano, né, dando uma aula de anatomia para a igreja. A igreja é o lugar onde nós aprendemos sobre tudo e sobre todas as coisas. A igreja é o lugar onde falamos de vida familiar, né, como o pai e a mãe lidar com o filho, como o filho deve tratar o pai e a mãe. A igreja é o lugar onde nós falamos como o marido deve tratar a sua esposa, como a esposa o marido. Não é como foi no almoço em casa hoje. Eu fui humilhado. E eu vou aproveitar que eu avisei eles. Eu falei, não fala não que eu vou pregar. Né? Cito sempre fala para o Alex, cuidado, fica falando as coisas aí, depois o pastor prega. Prego mesmo. É horrível, né? Mesmo. Mas a gente brincou na hora do almoço, tudo. E eu sou muito grato a Deus pela minha família. Porque eu aprendi com um pastor família. Eu não estou falando coisa. Não, Deus me revelou. Eu odeio essas coisas. Sabe, irmãos, na igreja, a gente prega a palavra. É estudando, é meditando, né? É conhecendo, é estudando, é ouvindo outros pregadores, né? Aprendendo uns com os outros. É por isso que nós somos chamados aqui de corpo, né? A mão, já pensou? Você já viu alguma mão andando fora do corpo aí na rua? Já viu? Só se for da família.
Na Bíblia aparece uma mão lá, mas é uma vez só também. E Deus me livre se ela aparecer aqui nessa noite. Porque o que aquela mão escreveu na parede, por causa da bagunça que estava sendo feita lá na Babilônia, né? E ninguém conseguiu interpretar dos sábios, o povo mais culto, porque nós vivemos naquela cultura, a cultura grega, né? Ela espalhou cultura no mundo inteiro. E aí Daniel entrou lá e ainda ganhou presente. O rei falou, você sabe o que está escrito ali? Né? A mão lá, a família Adams já existia naquela época lá, na Babilônia. Daniel olhou, Daniel 80 anos, né? Não estava igual meu pai, como a Débora disse aqui, né? Varrendo a calçada hoje, conversando com os outros. Foi na ceia ontem à noite, porque meu irmão levou ele também. E graças a Deus por isso. Porque isso é família, isso é corpo, isso é igreja também. E aí o rei falou, vou dar presente para quem descobrir isso aí. Aí Daniel entrou lá e disse, ó, pesado foste na balança. É balança no céu. E achado em falta. Nessa noite. Aí, aquela, o seu reino será tirado de ti. Acabou. Já pensou, ainda ganhou presente com a mensagem dessa. Fosse uma mensagem dessa hoje, o senhor ia dizer, é o capeta que está falando isso aí. Vou perder minha riqueza. Mas é o homem de Deus. Prega a palavra, como nós falamos aqui agora, consagrando. Amém. Então você vê crente dizendo assim, não, Deus me revelou, Deus me... Revelou o quê? O que Deus revelou? Irmão, igreja é família. Sua família tem problemas, a minha também tem. Eu fui humilhado, como eu disse no almoço, não vou falar o que aconteceu, estou brincando. Mas vindo para cá eu fui exaltado. Não é porque os humilhados serão exaltados, não, porque esse versículo não existe na Bíblia. Né? Que a pastora passou um Citroën na frente, assim, a pastora falou, eu sempre gostei desse carro. Eu era apaixonada por esses carros. Eu falei, engraçado, achei que ia falar que era por mim. Aí ela falou, não, você eu amo. Aleluia. Aleluia. Ô, glória. Porque quando eu ia trabalhar, que eu saía, que eu olhava aquele mulherão assim, né? Saindo para trabalhar às 5h30 da manhã. Olhava aquele mulherão esparramado na cama assim e falava, Jesus, obrigado. O Senhor foi bom comigo. É bom até hoje, né? Mas né? Aí hoje ela sai, ela olha e fala, Senhor, não morre de jeito nenhum. Perdeu os cabelos, os dentes estão indo tudo embora. Mas o apóstolo Paulo, falando isso, e por isso que eu estou falando que eu não gosto dessas coisas, porque a maioria das pessoas que vivem falando essas coisas, a vida delas está quebrada. Eu não vou dizer 100%, mas 90%. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço gente usada por Deus de uma maneira assim. Pastor Marcinho. Comentei com a minha irmã. Ele foi pregar na igreja do meu irmão. Do meu irmão congrega. Ele usou terno do meu primo, do Fernando. Né? O Fernando era advogado, então o Fernando tinha alguns ternos. E quando o Fernando faleceu, né? E o Marcinho, ele faz um trabalho lá em Carapicuíba. O Kleber conversou, falou, pastor, o Marcinho está acabado, porque ele está com câncer. Aí ele veio pregar na igreja do meu irmão congrega, do Adelino, pastor Adelino. E vindo pregar de carro, a esposa dele ligou. Falou, ó, Márcio, eu estou com o nosso filho aqui no hospital. E o médico avisou que ele tem poucas horas de vida.
Ele estava na Castelo. Aí, e lá no Zaire, o pessoal esperando ele. Zaire é a capital de Mauá. E Mauá é a capital do mundo. Eu vivi a minha vida inteira lá. É os Alpes suíços aqui do Brasil. Só tem morro. Você viu aí, Deus me livre. E aí, o Marcinho chegava lá, né? O pastor Adelino, na igreja assim, é uma igreja enorme, absurda. E vai crescer mais ainda. Aí um obreiro chegou no pastor Adelino e falou, ó, aí meu irmão, está acontecendo alguma coisa. Aí o pastor Adelino falou para a igreja assim, ó, o pastor Márcio está vindo aí. Ele está com o filho internado no hospital. E o médico já avisou ele que o filho tem poucas horas de vida. Aí vamos levantar um clamor. Corpo de Cristo, igreja. Aí a igreja levantou um clamor, o pastor Marcinho chegou lá. Meu irmão falou que ele pregou, que foi algo extraordinário. Antes dele terminar de pregar, a esposa dele ligou, falou, pode avisar o povo aí que Deus ouviu a oração. Nosso filho está saindo do hospital. Irmãos, isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Porque a igreja é instituição. Né? Corpo se movimenta. Corpo se move. O cabeça da igreja é Cristo. Então alguém disse no latim, mente sã, corpo são. Então como é que a cabeça é Cristo? E Cristo não tem doença, Cristo não tem enfermidade, Cristo não é ansioso, Cristo não vive preocupado, Cristo não vive pensando no amanhã, porque Ele é eterno e você também é eterno. Diga para o seu irmão, você é eterno. É eterno, é o que nós ganhamos em Cristo, a vida eterna. E a pessoa está preocupada com a segunda-feira. Está preocupado com o que vai ter que fazer amanhã, cabeça. E aí, o que acontece? A pessoa começa a adoecer. Porque é o que o mundo está fazendo com o ser humano. Nós tivemos uma pandemia aí, e a coisa, em vez de melhorar, piorou. Por quê? Porque as pessoas não sabiam viver em família. Não aprenderam. Por isso que eu disse, a igreja ensina. Ela ensina o marido a amar a esposa a amar o marido. Ela ensina você a conviver com seu vizinho. Aquele chato, aquele que faz barulho a noite inteira. E você tem que levantar de madrugada para dirigir ônibus igual você. E você vê aquele miserável e ainda tem que amar ele, porque a igreja diz que você tem que amar. A igreja não, a Bíblia diz que você tem que amar. Não é opcional, é um mandamento. Então o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele está falando do corpo. Paulo falou do corpo, Paulo falou do universo, das estrelas, falou de corpos celestiais. Paulo conhecia de tudo. Irmão, é o cristão, é o salvo, é você. É você correr atrás de conhecimento. É você buscar em Deus as coisas. Porque em Deus você vai falar coisa que o intelectual, ele não entende. Ele vai ficar assim, onde eu vi isso? Aonde aprendeu isso? Eu aprendi aos pés de Cristo, dentro do meu quarto, lá na minha casa. Eu estava preocupado, eu estava ansioso, eu estava com medo, eu estava com o filho, com a filha internada, eu estava com o marido internado, eu estava com a esposa internada, eu estava com a Alexia no hospital. E ninguém sabia o que ela tinha. Bebê, criança ainda. E eu me lembro de ter entrado lá junto com a Alexia. Era meio de semana, e a Francisca disse assim,
avisa o povo da igreja que na quinta-feira à noite eu estou no culto para adorar a Deus. Amém. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. É conhecer o Deus que serve. E até hoje ninguém sabe o que ela tem. Se souber, o Alex pode me desmentir. Então Paulo, ele está falando de uma igreja que se desenvolve como membro. Depende um do outro. Você não vai ver uma mão andando na rua sozinho, uma perna. Mas você vai ver o corpo sem braço aí fora. Andando. O corpo anda. Sem o braço. Você vai ver. Você vai ver a pessoa faltando uma mão, andando na rua. Faltando um olho. Você vai ver. Mas um membro fora do corpo, ele morre. Ele morre. É por isso que congregar é necessário. É por isso que é importante nós estarmos aqui. É por isso. Se você não dá valor a isso aqui, você vai ver a sua família também não dá valor à família. Eu fui no velório da mãe do Cid. Cid terminou de pregar. Eu também preguei um pouquinho no velório da minha mãe. Não é mole. Você sabe o que o Cido me falou quando terminou? Qual que era a maior preocupação do Cido? Tenta adivinhar. Ele está ali, ó. Eram os irmãos se espalharem. Porque a mãe reunia. Se encontrava na casa da mãe. Não era quem vai ganhar isso, ou quem vai ficar com a casa, ou quem vai ficar com isso, ou com aquilo. Eram os irmãos se afastando. Isso é pensamento de igreja, de salvo, de quem crê em Deus, de quem sabe o que é congregar. Irmãos, eu não vou ajuntar aquilo que eu não espalhei. De maneira nenhuma, eu não consigo. Ou seja, eu estou aqui para unir. Eu estou na igreja para completar o outro. É o que Paulo está dizendo. Não pode ser todo mundo orelha. Na igreja tem gente que vai ouvir Deus. Tem gente que vai entender quando é Deus que está falando. E tem gente que não vai estar nem aí. Na igreja, a igreja tem olhos. Tem pessoas que veem mais do que o outro. Que enxergam Deus. Que conseguem ver Deus numa situação. Que conseguem ver Deus num trabalho realizado na igreja. Que conseguem ver Deus no marmitex sendo preparado ali na cozinha. Que conseguem ver Deus no culto. Que consegue ver Deus no irmão que está orando em línguas estranhas ali. Que consegue ver Deus. Pessoas que enxergam. A pessoa não consegue ver Deus na vida dela. Por quê? Porque ela está se afastando do corpo. Se afastando, ela não percebe. Ela não vai perceber. A pessoa que está se afastando, ela não percebe. E se alguém vê, tem que avisar. Não é esperar cair no buraco para tirar. É o que Paulo está dizendo. O corpo ele se desenvolve. Mas ele se desenvolve a partir daqui, ó. Da cabeça. É a partir, a cabeça manda uma ordem. A gente, nós, já ia falar de novo a gente. Nós crescemos dormindo. Quem sabia disso? Levanta a mão. Isso. Dormindo. Porque dói crescer. Crescer dói. A pessoa fica louca para completar 18 anos. Quem tinha desejo de completar 18 anos? Eu também espero completar 18 anos. Para fazer um monte de coisa. Diz, aí eu vou ter liberdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É completo 18 anos.
Daqui a pouco está com 30, 40, 50. Aí fala assim, eu queria voltar a ser criança. Porque as responsabilidades elas vão aumentando. Porque crescer implica em responsabilidade. Conquistar as coisas, ninguém conquista as coisas sendo irresponsável. Ninguém. Você não vai ver uma criança daquela. Irmão, sexta-feira, meu coração parou. Quase. Porque eu fui com o André na vistoria do apartamento que ele comprou. A hora que a engenheira, estagiária de engenharia, abriu a porta, que eu vi a porta abrindo assim, por dentro assim, eu falei, meu Deus, muito obrigado por viver até hoje. Eu vi todos os meus filhos se formarem, graças a Deus. Todos estão aqui, tá? Só esses dois aqui. Não vi não. Eu vi. O Cido tem a Aline formada. Ricardo, quantas faculdades? Milena está estudando, né? Fazendo faculdade também. Fazendo não, cursando. Ninguém faz faculdade. Cursa. Mas o Cido viu a Aline se formar. Tá, agora a Jéssica, que já tem um curso técnico. Não, é realização. A pessoa fica falando mal de jovem. Olha aí. Só o que eu falei aqui dá uns 4 ou 5. É um investimento. É uma vida orando, buscando a Deus, aconselhando, dizendo, olha, vai estudar. Não responda para o professor. Se dedique, preste atenção. Eu sempre falei para os meus filhos. A questão não é você ler muito ou escrever muito. É prestar atenção. É ouvir bem. Porque se você ouvir bem, você vai responder bem. As pessoas hoje, elas não ouvem, elas não têm tempo para ouvir. Elas não querem ouvir. Elas querem falar. Então Paulo, ele está dizendo para a igreja é um corpo. A cabeça da igreja é Cristo. Aleluia. Não é o pastor da igreja. O pastor está abaixo de Cristo. E vai continuar nesse lugar. E quando chegar no céu, não vai ser nem pastor. Agora o pastor vai responder por ele e por você. E você também vai responder por você. Então é por isso que eu preciso estar no corpo. Para que eu me desenvolva. Para que eu cresça. Nesse momento aqui agora. O seu cabelo cresceu. Você viu ele crescer? Sua unha também cresceu. Você viu ela crescer? Não. Mas ela cresceu. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha naquilo que eu estou vendo, naquilo que é fácil, naquilo que eu acho. Não. Deus, ele vai trabalhando. E você vai vendo. Eu falei em casa, eu não vi as coisas acontecendo. E hoje a gente está morando aqui. Eu fui fazendo a obra de Deus. E Deus foi trabalhando naquilo que eu não via. Deus foi dando condições. Deus foi preparando as oportunidades. Deus foi abrindo as portas. Deus foi colocando as mãos. Num momento difícil meu, em termos financeiros, numa época, a pastora ganhou muito dinheiro lá no salão. E nós, que mania de agente. Agente secreto. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu saí de casa para trabalhar, eu ganhava por mês, não chegava a R$800, na época que eu tinha saído da Confab. Eu saí de casa, tinha 6 pessoas trabalhando. Um fazendo piso, o outro colocando o negócio no quarto da Débora, o outro não sei o que, o outro. Eu cheguei na empresa para trabalhar, falei, virei empresário. Corpo, a gente leva para casa. Se você é desunido aqui, esquece de unir lá fora. Esquece.
Porque aqui, além de você ter a palavra, você tem o Espírito da palavra que atua aqui no nosso meio. Amém. Você pode não ver ele atuar, mas ele está atuando nessa noite. Amém. E o apóstolo Paulo diz: nós fomos batizados no mesmo Espírito. No mesmo. Então a linguagem não pode ser diferente. Irmãos, eu não posso desanimar o irmão. Dizer, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu tenho que lembrar o irmão disso quando ele tiver uma dificuldade, numa luta. Quando o irmão estiver ansioso, eu vou lembrar ele: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. É diante de Deus, não é diante de fulano, beltrano, cicrano. Diante de Deus, com ações de graça. Amém. Ou seja, eu vou animando a pessoa com algo que não é meu. É de Deus. E Deus pode todas as coisas. Amém. Então o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja mostrando, depois dos dons espirituais, que é o mesmo capítulo. E ele fala no início do capítulo 12, que não quero que sejais ignorantes. Na nossa linguagem, se eu chamar alguém de ignorante, a pessoa vai partir para cima de mim. Se eu disser assim, irmão, você é ignorante. Ele não vai levar como a igreja levou. Ela não tinha conhecimento de como usar aquilo. Irmão, a igreja é um lugar que fornece conhecimento. Eu tenho que aproveitar isso. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para orar. Uns pelos outros, na terça-feira à noite. Buscando a Deus. Dizendo, Senhor, abençoa o lar daquele irmão, daquela irmã. Aquela irmã, aquele irmão estão passando por luta. Coloca as tuas mãos. Traga saúde àquela casa. Traga saúde espiritual. Traga saúde física. Traga saúde financeira. Senhor, eles precisam realizar sonhos. Eles precisam conquistar isso, aquilo. Isso é igreja. Então eu vou aprendendo a usufruir de tudo que Deus tem para mim. De tudo. Lá no mundo o cara se esbalda. Você pensa que ele chega lá no pancadão, ele só quer beber cerveja? Ele vai beber cerveja, ele vai cheirar, ele vai usar crack, ele vai usar tudo que tem lá. Ele vai falar assim, eu vim aqui para me esbaldar. E eu também vim aqui para me esbaldar nessa noite. Eu quero receber de tudo que Deus tem para mim aqui. Amém. Eu quero tudo que Deus tem para me dar, para me entregar. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja em Corinto. Se você estiver fora do corpo, você morre. Você não cresce. Você não se desenvolve. Você vai continuar falando as mesmas coisas. Vai dizendo assim, não, no passado era desse jeito. Irmão, sábado, ontem, meu pai foi na ceia. Ele foi. Hoje é domingo. Não vai ter uma ceia como teve hoje. Então não adianta ficar lembrando do passado. Tem que viver o dia de hoje. É o que eu tenho para viver. E eu vou viver da melhor maneira possível. Eu vou viver como igreja, como corpo de Cristo. Amém. Eu vou estar envolvido. Eu vou conhecer o que é igreja. Eu vou conhecer o que é corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo se movimentava. O corpo de Cristo falava. Jesus não era mudo. Jesus continua falando nos nossos dias. Através do seu corpo, que é a igreja. Ele continua se movendo. Ele continua curando. Ele continua salvando. Ele continua libertando. Ele continua restaurando lares e famílias até os dias de hoje. E vai continuar até o dia que ele voltar. E eu vou subir com ele. Eu vou subir com ele.
eu vou subir. Não importa o preço que eu tiver que pagar, eu vou subir. Igreja, corpo de Cristo é isso. É um dependendo do outro. Aqui ninguém é independente. Ninguém. Né? A gente quer a maioridade para dizer agora eu dependo. Né? Nunca perguntou para o pai quanto custa, quanto veio de luz. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Olha baixo. Que dia que seu filho perguntou assim, quanto veio de luz? Aí é? Aí já é outro caso. Aí já é outro caso. Mas, no geral, Glória a Deus. o dia que a sua filha perguntou assim, ó, quanto veio de água? Mãe. Aí quer casar. Casar, eu vou casar. Né? Vai ser tudo mole. A gente tinha um casal na igreja lá em cima que não tinha filhos. Aí a esposa, não, vamos adotar, pegaram por experiência, 2 crianças. Não, vou dar um leitinho, vou pôr para dormir, e aí vai ficar quietinha. Devolveu as crianças. Foi pior ainda, né? Porque as crianças viveram coisas que elas não iam viver mais depois. E às vezes a pessoa pensa isso, aí era casa, nunca nem viu uma conta de luz, nem de longe. Já é só na TV lá. Aí chega lá, meu nome? Você que paga agora, você não casou. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, vai se unir a sua mulher, serão os dois uma só. Então, a conta chegou. Está no seu nome. Se vira. Se vira. Aí a igreja ensina. Você casa tranquilo. Né? Você vai saber fazer isso. Porque está tudo aqui. Ó. Irmão, o que eu estou falando aqui, eu tenho um tio que eu falo que ele é intelectual. E ele é mesmo. Ele deu aula na universidade mais de 20 anos. Depois que ele se aposentou. Ele é bom. Ele é bom. Ele saiu de Minas. Ele vendia... A orelha dele é assim, ó. Como é que falava? Sei lá. Tá? E aí, dentro do ônibus, um homem falou para ele assim, você vai se dar bem na vida. E ele veio, se formou, estudou na São Judas, trabalhou, batalhou, formou as filhas, uma é arquiteta, a Adriana e a Fabiana. Eu não sei que área que ela é, se é pedagogia ou se é psicóloga. Não sei, não lembro agora. Então, formou tudo, veio lá no meio do mato da roça. Na família da minha mãe está assim de médico. Gente do meio do mato. E você vê gente criada aqui, ó, com tudo aí. Ó. Tudo na mão aí. Tem até incentivo para ir para a escola. Pergunta para a pastora ali o que é dar aula, ensino médio. Ela queria, eu falei, não vai. Continua com os anão, porque os anão você... Aí tá lá. 6 meses apareceu uma menina lá na sala de aula. Lá. Quem é você? Não, é que estava de licença gestante. 13 anos. 13 anos, a escolha. Agora aqui você aprende. Se você tiver temor dessa palavra e amar essa palavra, Deus vai te dar um casamento abençoado. Amém. Eu garanto. Não é um casamento sem luta. Porque o casamento abençoado não quer dizer que não tenha luta. Eu estou casado há 33 anos.
mas é um casamento que Jesus está presente. Amém. Vai haver respeito, vai haver amor, vai haver alegria, vai haver saúde. Então, o corpo, ele vai crescendo, a igreja vai crescendo. Vai crescendo através da obediência ao cabeça, que é Cristo. Se eu obedeço a Cristo, eu vou obedecer os meus líderes. Não, eu sou de Jesus, mas Jesus não falou comigo. Não vai falar, esquece disso. Eu não conheço ninguém que viu Jesus. Eu. Se você conhece, me apresenta. Que está vivo. Estou dizendo dos apóstolos, estou dizendo do apóstolo Paulo. Não. Mas hoje, se você conhece alguém que viu Jesus, me apresente. Me apresente. Tem gente que fala assim, ó, Jesus não falou comigo. Ele fala todos os cultos aqui na igreja. É todos os cultos. Todos os cultos nós estamos recebendo uma porção. Ele está nos alimentando. Para crescer você precisa do quê? De alimento. Então, o corpo para crescer precisa se alimentar. E aqui ele sabe como cuidar disso. Ele sabe o que nós precisamos para crescer. Irmão, tem cristão, como eu disse, que está falando as mesmas coisas, tem 20 anos. E a vida não muda. A vida não se desenvolve. Você não vê a pessoa crescer. Você não vê nada de mudança, de transformação. Você não vê a linguagem não muda, as companhias não mudam, né? As palavras são sempre as mesmas. Você já ouviu aquela mensagem assim, ó? Deus tem uma grande obra na sua vida. Quantos já ouviram? Isso não é profecia. Isso é bobagem. Se a pessoa falar isso para mim, eu vou olhar para ela e vou rir. Vou dar risada. Por quê? Porque meu pastor nunca falou isso para mim. Ele falou para mim assim, ó, vai orar, vai buscar Deus, tema Deus, respeite seus pais, ame a sua igreja, a igreja que você congrega, ame o povo da igreja, ame as pessoas, sirva a quem você puder, ajude quem você puder e tiver condições, e Deus vai te abençoar. É o que eu aprendi. Ele não disse que Deus tinha uma grande obra. Ele disse que Deus tinha um ministério. Isso ele disse. Mas ele não falou qual era também não. Ele disse, você vai buscar em Deus. Sabe por quê? Ele estava dizendo assim, ó, você não vai ter nada de mão beijada. Se você quiser, você busca. Você quer saber? Vai orar. Você quer saber? Vai se consagrar a Deus. Você quer saber? Vai meditar na palavra. Você quer saber? Venha congregar. Você quer saber? Venha buscar orientação de Deus, porque Deus tem falado neste lugar. Amém. Você quer receber de Deus? Aprenda a dar a Deus. Dê o melhor a Deus na sua vida. Ontem nós ouvimos muitas coisas aqui. Né? A gente foi falar, Daniel orava 3 vezes ao dia. Cada vez governando 40 cidades. Irmão, você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Você imagina governar 40 cidades. Vai encontrar tempo aonde? E ele orava 3 vezes ao dia. E segundo os estudiosos, como nós falamos aqui ontem na aula, cada vez que ele parava para orar era 1 hora. Ou seja, ele tirava 3 horas para orar. Hoje nós não temos isso. Nós não temos esse tempo. Eu tenho, graças a Deus. Mas a maioria já acorda, né? Se brincar, sai descalço para ir para o trabalho. Esquece até de calçar. E aí, o que foi dito? Deus está na nossa vida. Você vai trabalhar, Deus está aí. Dentro de você. Dentro do ônibus, o Cido dirigindo, ele pode dizer, Deus seja louvado por esse dia. Acabou. Você não vai ter tempo.
Aí o tempo que tem é o culto de terça-feira de oração. Vou na igreja buscar a Deus. Eu tenho uma família. Irmãos, eu orei muito pelo meu irmão, para vê-lo de volta na casa de Deus. E ele está lá com o Grêmio. Está ele e a esposa. O filho dele já quis que eu batizasse ele. Eu não batizei. Eu nem conversei com o filho dele. Porque eu vou falar, se não congrega em lugar nenhum, como é que eu vou batizar alguém que não congrega? Alguém que não participa de culto? Como é que você vai orar por alguém que não aparece na igreja? Como é que você vai orar por alguém que não participa de uma santa ceia? Como é que não entendeu o que é corpo? Está fora do corpo. E muitas lutas na nossa vida acontecem por conta dessas coisas. Por quê? Porque eu preciso da Vera. Assim como a Vera precisa de mim. Assim como a minha irmã lá em Mauá, que é outra coisa, é outra família, conversou comigo. Eu saí daqui terça-feira, eu tinha falado com o Cid na porta ali, do meu pai, tudo, conversando algumas coisas. Dentro do carro, o telefone já tocou, meu pai tinha caído dentro do banheiro. E minha irmã travou. Porque ela só viu o pé. O quarto dele é no fundo, falou, morreu. Aí saiu para fora. Voltou para dentro, saiu para fora. Aí chamou meu irmão falou, tá morto. Vamos entrar, né? Vamos arrombar a porta. Né? Porta sanfonada, arrombar é difícil. Mas ele trancou a porta. Aí abriu a fresta, viu? Aí o meu irmão viu o pé dele se mexer. Não, tá vivo. Aí quando chegou lá, ele estava olhando assim. Aí eu falei, precisa de eu ir aí. Aí conversei algumas coisas pelo telefone. Aí na quarta-feira a gente foi lá. Eu orei dentro do quarto. Meu pai é crente. É salvo. Oramos muito por ele. Você orou, teve gente que orou. Eu sempre pedi oração. Então a igreja, como corpo, é isso. Quando meu pai achou que ele não era crente, na igreja em São Mateus, eu preguei um sábado lá. O Cido estava nesse culto com a irmã dele. Quando terminei de pregar, fazer o apelo, terminei tudo. Falei, irmãos, orem pelo meu pai, ele está doente. Orem primeiro para Deus salvar ele. E depois, se Deus quiser curar, é um problema de Deus. Desse jeito, eu não pedi para curar. Pedi para salvar. Porque a vida eterna é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém. E é isso que eu tenho que ter dentro de mim como corpo de Cristo. Amém, Pai. Eu estou no corpo de Cristo porque eu vou morar no céu. Jesus vai vir buscar o corpo dele. É o corpo que ele deixou aqui na terra. Ou seja, aqueles que pregam, aqueles que oram, aqueles que anunciam, aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que estão reunidos em torno dele, que aproveitam as oportunidades de estarem juntos. Nós vamos fazer isso, estou aí, eu estou junto com você, eu sei o que está acontecendo. Se eu perguntar aqui, que dia que é o chá das irmãs? Quem sabe me responder? Levantou a mão só a Vitória e a mãe dela. Que dia que é o chá, irmã Márcia? Está no departamento. Então, a pessoa ela tem que saber disso. Porque ela faz parte dele. Faz uma reunião, tem que ficar. Que dia que é Jesus, o Senhor do Arraiá? Quem sabe, levanta a mão. O Ricardo também sabe. Ou seja, eu tenho que anotar. Eu tenho que ver isso como coisa importante, cara. Porque é o corpo. É a igreja. Eu sou parte disso aqui. Eu não comprei isso aqui sozinho. Nós compramos esse lugar aqui. Foi o seu dinheiro, foi o seu dízimo, foi a sua oferta. De pessoas que estão aqui nessa noite. De pessoas que não estão mais aqui, mas que deixaram um dia uma moeda ali.
né, contribuíram para que isso aqui fosse feito. Ninguém faz nada sozinho. Então Paulo estava ensinando a dependência um do outro. Porque tem gente que só depende de Deus. Não, eu dependo de Deus, amigo. E dói. Senta lá e Deus vai fazer. Fica lá sentado. Vai morrer sentado. Sentado. Eu vou te dizer como é que o salvo morre. Eu vou te dizer como é que o salvo morre. Teve uma mulher que ela evangelizou a minha mãe. O nome dela, Dona Maria. A filha dela já veio aqui. Chama Socorro. Uma das filhas. O irmão dela, o Auá, era amigo meu. É muito amigo meu. Dia das Mães. Hora do almoço. Todo mundo sentado na mesa. Os filhos tudo. Né? Uma família grande. E ela sentada. Comendo. Eles conversando. De repente um deles olhou e falou: ah, mãe, não se mexe. Na hora que puseram a mão. Ali. No meio de todo mundo. Jesus desceu e falou: vem. Para cá, minha rosa. Colheu uma rosa do jardim. Sem falar nada. Pai do pastor Silas aqui de Santo André. O André e a Débora estiveram lá na escola de obreiros. Passou no campo todo de Santo André. Todas as igrejas. Aí na última igreja ele pegou a palavra e disse assim: a vida do homem de Deus está na mão de Deus. Na outra semana, Jesus levou. É o salvo, é o que pertence ao corpo. Pertencer ao corpo é estar garantido. Garantido. Diga ao seu irmão: você está garantido. Se você está no corpo, você está garantido. Você vai ter saúde. Irmãos, eu faço tratamento de artéria depois da cirurgia. Só artéria, para ver como é que está, porque eu tive um problema de dor e aí o cardiologista começou a falar: vamos ver só as artérias. Então é por onde corre o sangue. Então você tem que estar no corpo, ligado, para receber aquilo que é necessário para a sua vida, cara. Jesus disse: nós somos batizados num corpo. É o Espírito Santo quem me colocou no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem me trouxe à igreja. É o Espírito Santo que usou alguém para orar por mim. É o Espírito Santo que usou alguém para me evangelizar. É o Espírito Santo que usou alguém para me receber na igreja. É o Espírito Santo que mostrou para alguém as minhas necessidades, a necessidade da minha família. É o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe a minha irmã, que nem crente era, lá de Carapicuíba, lá na casa da minha mãe com depressão, pegou minha mãe e levou no cabeleireiro. Tem um monte de cabeleireira na Vila Industrial. Tem um monte no Guaracá, no Panorama, lá, naqueles lados, tinha um monte. Mas levou aonde? Lá onde estava a pastora, com a Val, que era a patroa dela. E quando a minha mãe sentou lá, a Val, toma. Podia ter sido outro cabeleireiro, mas levou lá. E aí ela fez o convite, pediu se podia entrar lá em casa com o pessoal. E aí a nossa família se converteu. É o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que te trouxe aqui essa noite. Amém. O Espírito Santo, ele não vai te levar para balada. O Espírito Santo, ele não vai te levar para o funk. O Espírito Santo, ele não vai te levar para o campo de futebol. O Espírito Santo, ele vai te trazer para a igreja. O Espírito Santo não vai falar para você ficar sentado aqui assistindo televisão que os irmãos estão orando por você lá. Ele não vai fazer isso. O Espírito Santo vai dizer: vai buscar. Você quer algo novo na sua vida? Você quer estudar? Você quer prosperar? Você quer ganhar um bom salário? Você quer ter uma casa? Você quer ter um bom carro? Vai orar, vai buscar, porque Deus tem tudo nas suas mãos. Deus é o dono da terra e de tudo que nela há. Falaram aí
que lá no Rio Grande do Sul, há 40 anos atrás, deu uma enchente, que nem, não igual essa. E aí o pessoal não fez como é que fala? A prevenção, ou cuidou dos equipamentos lá. Falei, podia cuidar. Mas quem mandou a chuva? Quem mandou a chuva? Fala pra mim quem mandou a chuva. Deus. Ah, bom. E aí? 800 milímetros. Aí eu vi o filho do Ratinho na Bandeirantes dizendo aqui: a Alemanha é o país mais rico da Europa. Hoje. Alemanha. Se chover lá, metade do que choveu no Rio Grande do Sul, acaba a Alemanha. Com toda a estrutura que tem. Sabe por quê? Porque o ser humano, e até mesmo crente, acaba acreditando no homem. Se Deus disser, eu vou acabar, Ele manda não 800 milímetros. Ele manda 800 mil milímetros de água. E Ele faz igual fez no dilúvio. Choveu de cima e Ele abriu as comportas da terra e inundou. Porque Ele é o Senhor, a riqueza está na mão dEle. Vamos buscar isso. Nós somos o corpo de Cristo. Vamos crescer juntos. Vamos nos preocupar um com o outro. Em oração, em busca. Não viver desesperado. Não, de maneira nenhuma. Porque Deus tem o melhor. Vamos crescer aqui, ó. Como o apóstolo Paulo disse aqui. Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. Muitos membros, mais um corpo. Lá em casa nós somos 4. Eu, a pastora, o André e a André. Mas é uma família só. É uma família só. Como pai, o meu desejo é que todos eles cresçam. E que todos eles conquistem as coisas. Todos eles. Deus, como Pai do corpo de Cristo, Ele quer que todos cresçam. Não é para crescer um e o outro ficar aqui embaixo. Não é para um ter muito e o outro não ter nada. Não é esse o projeto de Deus para a igreja. O projeto é que, ó, todos estejam. Então, se firme, congregue mais, participe mais do corpo de Cristo, esteja envolvido na oração, como eu falei no domingo passado, que eu ouvi o Cristiano pregar aqui, o pastor Cristiano, coordenador dos homens. Falei, se eu, ouvir aquilo, eu tenho que reagir. De acordo com aquilo que eu ouço, eu tenho que ter uma reação. Eu ouvi que Deus vai fazer. Quando o Marcelo disse assim, ó, eu vejo você em muitas lutas da inovação carismática. Muitas. E muitas eu estou falando. Ele falou, é coisa pesada. E é. Ele falou assim para mim, mas eu vejo você, Deus prosperando a sua vida. E muito, e não dá para contar o que Deus vai fazer em termos de vida material na sua vida. Passou mais de 30 anos. Depois daquele dia, em vez de melhorar, a coisa parece que piorou. Mas eu falei, Deus falou comigo. Eu estou debaixo de uma palavra. É a palavra de Cristo. Amém. Que o Cido pregou lá em cima. Está consumado. Amém. Já está consumado. Amém. Eu só creio nisso. Nós precisamos crer. Se Jesus falou que vai salvar a sua família, Ele vai salvar. Amém. De
que maneira ele vai fazer não interessa a nós. Ele vai fazer. Amém. Eu tenho que crer assim. Amém? Então diga para o seu irmão assim, ó, Jesus vai fazer. Fica no corpo. Fica andando por aí sozinho. Faça parte do corpo de Cristo. Amém? Batizados no mesmo Espírito.